Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Webinar da Indústria, esse projeto que faz parte do site Indústria News, esse programa que tem o apoio e o patrocínio da Federação das Indústrias do Estado da Bahia. A gente vai falar muito hoje, nesse episódio, sobre mineração e principalmente sobre a Exposibran, né, que é o maior evento do setor mineral da América Latina. A Bahia vai sediar, o evento começa no dia 27 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador, vai de 27 a 30 de outubro. E para falar do evento, para falar de mineração, para falar desse setor tão importante para a Bahia e para o Brasil, uma convidada super especial. Eu estou com a Cíntia Rodrigues, ela é gerente de pesquisa e desenvolvimento do IBRAM. O IBRAM é o Instituto Brasileiro de Mineração, um dos organizadores do evento, né, Cíntia? E primeiro lhe agradecendo pela participação aqui no nosso programa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o IBRAM, né? O que é a entidade hoje, o que faz, quais são os seus propósitos. Fala um pouquinho para a gente. Obrigado mais uma vez. Olá, Geraldo. Olá, ouvintes. Muito prazer estar aqui com vocês no canal da Indústria. Geraldo, o IBRAM, ele é uma associação que está celebrando agora em dezembro 49 anos. Ele representa as mineradoras e a cadeia que trabalha para a mineração. Então, consultores, escritórios de advocacia, serviços de consultoria, fornecedores de peças, equipamentos diversos, né? Outras associações também estão junto a nós. Então, temos hoje um rol de aproximadamente 300 associados. E o IBRAM os representa técnica e institucionalmente nas mais diversas agendas aí com os 3 entes federados, né? Município, Estado e União. E para fazer essa representação institucional, a gente precisa se valer de dados e informações. Então, um dos outros eixos de atuação do IBRAM é a produção de conteúdo técnico. Então, o IBRAM produz bastante conteúdo técnico, convido aí os nossos ouvintes a entrarem no site, conhecerem na aba de publicações os diversos conteúdos que o IBRAM produz. E para falar de conteúdos, a gente precisa realizar eventos e falar a respeito do setor, né, tanto para o segmento de mineração, quanto para fora do segmento de mineração. Então, o outro eixo de atuação do IBRAM, Geraldo, é a realização de eventos. E somos também bastante convidados, né, para palestrar em eventos aí do setor e fora do setor. Então, essa é a atuação do IBRAM. Bacana. E um desses eventos é a Exposibran, né, que começa na semana que vem. A gente está gravando esse programa na segunda-feira, dia 20. O evento começa praticamente daqui a uma semana, né, a abertura. Essa não é a primeira edição. Fala um pouquinho do evento, de um modo geral, né, como surgiu a ideia, enfim, e depois a gente fala mais especificamente desse evento de Salvador, né, qual a importância desse evento, o que é que tem, assim, de grande importância para o setor. Pois bem, o IBRAM gerou aí uma exposição e ela casa com o nome do IBRAM, então por isso que ela se chama Exposibran. Ela é uma grande exposição de mineração e a gente conjuga, junto à feira, à exposição, uma série de outras atividades. Então, a gente aproveita o momento que teremos as pessoas reunidas em torno dessa agenda para realizar rodadas de negócios, palestras técnicas, congressos, encontro com delegações estrangeiras, capacitação, a gente tem uma série de cursos sendo realizados, as coletivas de imprensa, já que teremos aí tanto executivos quanto representantes do setor reunidos no mesmo lugar, e fazemos também uma promoção cultural. Esse ano a gente está com o Minera Mundo, mostrando um pouquinho do mundo da mineração para crianças e adolescentes, e para crianças também já um pouco maiorzinhas como nós, né, Geraldo? Então fica aí o convite para visitarem o que é o mundo da mineração, o Minera Mundo. Vai ser realizado lá no Centro de Convenções, no mesmo espaço. E o que é bacana é que muita coisa do evento é gratuito, né? Boa parte dele, enfim, fala aí para a gente. Boa parte do evento é a entrada com a credencial gratuita. Convido a todos já para evitarem filas, já preencha a sua credencial gratuita no site. Quando dermos início ao evento, vai ser somente no local, mas é bem simples, né, com seus dados pessoais, depois você se dirige ao totem de autoatendimento e retira a credencial. A credencial gratuita, você visita a feira, visita o Minera Mundo,
participa de palestras técnicas, temos um ou outro mini curso gratuito. E a programação paga são os demais cursos de capacitação e o Congresso Brasileiro de Mineração. Então, a gente está aí com uma programação bem variada para atender os diversos interesses do nosso público. A escolha de Salvador especificamente se deu por algum motivo especial? Enfim, a gente sabe que a Bahia é um player extremamente importante no setor mineral, né? Minas, Pará, a Bahia está bem abaixo deles, mas está ali em terceiro, quarto lugar, né? Temos grandes projetos de mineração aqui na Bahia. A Bahia é um forte player para a mineração, né? Você falou muito bem aí, temos Minas Gerais e Pará, eles disputam primeiro e segundo lugar, mas a Bahia vem ali em terceiro, em quarto lugar, a depender do olhar que a gente faz. Goiás e Bahia são dois estados muito prósperos nesse sentido, e a Bahia, através do nosso grande parceiro, né, a CBPM, está aí nos dando total estrutura e apoio para a gente fazer uma brilhante festa, um brilhante evento, uma brilhante feira, com todos os parceiros locais. A Bahia tem uma diversidade de empresas bastante interessante, né, estão um pouco distantes ali da capital, mas a mineração é muito forte no estado da Bahia, um dos estados mais antigos, tão antigo quanto o estado de Minas Gerais, com as atividades, com as operações que já existem aí no estado. E a gente sempre fala, né, uma atividade longeva que busca aí sempre mostrar-se para fora do setor. A gente tem que falar para fora do setor, Geraldo. Verdade. É um setor que ainda tem muita desinformação, né? E aparece muitas vezes quando há grandes problemas, né? Como aconteceu em Mariana, em Brumadinho, e às vezes sobrepõe ao impacto econômico, né, do setor, né? E você falou da questão do interior, a gente tem aqui Jacobina com ouro, que é extremamente importante, um município chamado Maracás, que graças ao vanádio entrou aí no mapa da mineração, teve um desenvolvimento econômico e social muito importante nos últimos anos. Itajibá, né, com o pessoal lá da Atlantic Níquel, enfim, muita coisa bacana. Pois é, a Bahia, ela tem uma variedade bem interessante, Geraldo, ela tem cromita, né, você falou do ouro, mas tem diamante, tem talco, tem urânio, né, tem muito quartzito, tem cromo, tem a única mina de cromo ativa no Brasil, tem grafita, cobre, então assim, Bahia tem um forte potencial e não é de agora, né? Então, a gente tem muita coisa sendo pesquisada e descoberta, né? A gente fala que essa fase de pesquisa é a fase de investigação e torcendo para que muitos outros projetos se viabilizem aí no médio prazo. Eu estou conversando com Cíntia Rodrigues, gerente de pesquisa e desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Mineração. A gente teve que fazer essa entrevista em duas partes, né? Na primeira, por conta das chuvas em Salvador, na região onde eu estou gravando, faltou energia na tarde dessa segunda-feira, dia 20 de outubro, e aí nessa terça-feira a gente está retomando a nossa gravação. Cíntia, obrigado. Mas, Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho da programação da Exposibran. Na verdade, quem tiver interesse em conhecer mais o evento, fazer inscrição, acessa lá exposibran2025.ibram.org.br, lá tem a programação completa, feira, congresso, palestras, rodada de negócios, enfim, é muita coisa, então vale a pena acessar o site. Mas, Cíntia, eu queria que você falasse um pouquinho, fizesse um resumo, né, do que vamos ter de mais importante, o que você destacaria. Ok, Geraldo, muito bom estar de novo com você. Agradeço aí o interesse da nossa audiência para esse grande evento que vamos realizar aí em Salvador. Então, a gente abre o Congresso Brasileiro de Mineração na tarde do dia 27/10, a segunda-feira. A gente tem uma programação portas abertas ali, em que qualquer convidado com credencial de visitante da feira ou congressista pode entrar, né, na cerimônia de abertura. Então, a gente tem um talk show falando dos grandes investimentos na região nordeste do Brasil. O Nordeste é uma fronteira mineral pujante, a gente tem que destacar isso. E depois, mais às 19 horas, a gente tem aquela formalidade que é a cerimônia de abertura, depois acompanhado do governador, a gente faz o descerramento da fita da feira,
E aí temos oficialmente a feira, que é a exposição, aberta a todos, né? Então, por favor, já retirem suas credenciais, preencha lá no site e depois no totem de atendimento já retira a credencial. E aí no espaço da feira, a gente tem os estandes, mais de 500 estandes, a gente vai receber mais de 15 delegações internacionais e todos eles têm alguma programação. Então, temos também, ali no espaço da feira, programação gratuita, salas de palestras técnicas, um espaço chamado Arena Mineração, e temos o Minera Mundo. Temos que se inscreveram nas rodadas de negócios. O que são as rodadas de negócios? É a gente juntar o fornecedor com a mineradora. Quem compra com quem vende de uma forma organizada, né? Tem que dar a adequação ali do produto que cada um quer se encontrar, e a gente tem uma sala especialmente reservada para essa rodada de negócio. Está tudo bem instruído no nosso site. E a gente tem um grande diferencial, que é realizar, a partir de 28, 29 e 30, o Congresso Brasileiro de Mineração. Essa é uma programação paga e a gente discute ali os principais temas do setor mineral, né? Então, a gente discute tecnologia, sustentabilidade, capacitação em mão de obra, geologia, a gente discute conhecimento geológico, discute minerais críticos e estratégicos, né, que está tão em voga aí, transição energética, discute ética, integridade, né? O IBRAM lança, nesse momento do Congresso, alguns produtos, então a gente vai falar de mercado de carbono, a gente vai falar de COP30, né, como que a mineração está se preparando para mostrar ao mundo na COP30 o que a gente tem a contribuir, tanto com as populações amazônicas, quanto com transição energética. O Brasil é o grande ator aí, e nesse ponto, a recepção ali de Salvador para hospedar a nossa esposa IBRAM é muito bem-vinda. Então, Salvador é a ponte também com a COP30 para a mineração. Bacana. E fala de quem vai estar presente no evento, assim, pessoas assim bacanas. A gente vai ter a participação de empresas que têm atuação destacada aqui na Bahia, então é uma oportunidade do soteropolitano conhecer essas empresas, né? Porque a maioria, a atuação é no interior e bem distante da capital, então a gente vai ter o pessoal da Bamin, o pessoal da Galvani, da Jacobina Mineração, da Ápia com a Atlantic Níquel, enfim, mas eu vi aqui na programação que tem muita gente de fora. Gostei de ver, Geraldo, tá aí de olho na nossa programação. Pois bem, o nosso grande anfitrião, que é a CBTM, né, então a gente está com o presidente, o Henrique Carvalhal, nos recebendo. A gente tem o Rodrigo Barbosa, da Aura Mineros, a gente tem o Luciano Alves, da Companhia Brasileira de Alumínio, a gente tem a Anglo American com a nossa CEO do Conselho e também presidente da Anglo American, que é a Ana Sanches, ela traz alguns executivos, como o Rubem Fernandes. A gente tem o nosso diretor de inovação do Mine Hub, não sei se conhecem o Hub de inovação do setor mineral, que é o Leandro Rossi, convido a conhecerem. E a gente tem empresas de forte atuação na Bahia, como a Ferbasa, a RHI Magnesita, a gente tem a Home Run, a gente tem os prestadores de serviço que estão aí atuando fortemente na Bahia. A gente tem que destacar a Bahia nesse sentido, que ele é um super expoente dessa agenda da mineração, né? E aí a gente está levando convidados de outros estados, né? Afinal, a mineração ocorre em todo o território nacional. Então, para falar, por exemplo, de segurança e defesa civil, a gente está levando esses atores para falar. Então, a Defesa Civil da Bahia conversa com a Defesa Civil do Estado de Minas Gerais, conversa com o Ministério do Desenvolvimento Regional, conversa com o Corpo de Bombeiros da Bahia. Então, nesse sentido, a gente conjuga atores, né? Então, por exemplo, o SEBRAE, que é um grande promotor de micro e pequenas empresas, ele é um dos nossos convidados ali do Congresso Brasileiro de Mineração. Se a gente for falar de capital, financiamento, a gente tem os grandes bancos também convidados ali. Então, a gente tem pequenas e médias empresas falando a respeito da mineração, grandes instituições também e convidados internacionais. Geraldo, que bom que
você já deu uma passada de olhos na nossa programação e ficam aí todos convidados que se interessarem a assistirem ao Congresso Brasileiro de Mineração. Bacana. Agora eu queria que você falasse um pouquinho, Cíntia, como está o setor mineral hoje no Brasil, né? Vocês aí do IBRAM, como é que está enxergando o momento, enfim, toda essa discussão aí no mundo de terras raras, né, minerais críticos, o Brasil como um protagonista, né, nesse momento. Qual é a análise do momento do setor mineral no Brasil que você faz? Geraldo, a mineração ela está num momento crescente, num momento de alta, especialmente no pós-pandemia, quando a gente teve o corte ou a fragilidade de algumas cadeias de suprimento. Isso só mostrou o quanto a mineração é necessária. Não sei se vocês ouvintes já relacionaram, mas a mineração ela é insumo de tudo que está à sua volta. A gente fala que a mineração é a indústria das indústrias, é a indústria da matéria-prima. Infelizmente, a gente não tem o produto, né, de prateleira no supermercado tão diretamente quanto é uma garrafa de água mineral. No entanto, todos os insumos da construção civil, todos os insumos hospitalares, médicos, né, eles advêm da mineração, é muito associado ao celular e ao computador, mas não é só isso. A sua casa vem da mineração. Então, as paredes, né, tudo que está de pé ali, utilizou aço, utilizou areia, utilizou cimento, o piso, né, então, rocha ornamental, cerâmica, tudo isso é construído a partir de insumos da indústria de mineração. E por conta disso, a gente tem sempre uma demanda aquecida. Eu posso substituir um produto por outro, mas eu não posso eliminar o uso dos produtos advindos da mineração. E os dados nos mostram, Geraldo, que para a gente fazer a famosa descarbonização, a transição energética da combustão para a energia limpa, eólica, fotovoltaica, veículos elétricos, né, nas cidades, a mobilidade, a gente vai precisar, sabe do quê? De mais mineração. Então, a gente vai precisar de novos insumos. Então, nesse sentido, a mineração está bastante aquecida e os próximos anos é uma boa projeção. Claro que pode ser sempre atropelado por uma intercorrência nos preços, mas isso pode ser algo temporário, mas a gente acredita sim num aquecimento da mineração para os próximos anos. E a gente, Cíntia, eu acho que a gente precisa conhecer melhor ainda o que está no nosso subsolo, né? O Brasil ainda precisa de muita pesquisa nessa área, né? Eu estou lhe falando isso porque eu li uma notícia que o presidente Lula determinou o Serviço Geológico Brasileiro de intensificar a pesquisa no subsolo, enfim, até por conta também da discussão das terras raras, né? A gente precisa fazer mais pesquisas, né? Desenvolver mais essa área aqui no Brasil, né, Cíntia? Com certeza, a gente só consegue desenvolver aquilo que a gente tem o conhecimento da geologia. A gente chama na área da mineração de conhecimento geológico, né? E os recursos minerais estão no subsolo, né? Com grande diversidade no Brasil. O Brasil foi muito favorecido na geologia nesse sentido, então são mais de 92 tipologias minerais conhecidas e produzidas no Brasil, e nesse sentido a gente precisa sim de mais conhecimento. E o Serviço Geológico do Brasil é o ente federal, né, para proporcionar esse conhecimento, mas a gente tem os serviços estaduais, como é o caso da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, que adiciona, né, à informação federal grandes dados. Então, muito bom a gente ter uma notícia nesse sentido. A gente está torcendo para que se realize, porque é um programa para 10 anos, não é um programa de imediato, e toda pesquisa leva tempo. Então, ele tem que levantar dados, analisar esses dados, e aí voltar mapas, né, geológicos para a sociedade, para os interessados virem ali e fazerem a investigação, para determinar se aquilo que estava mostrando no primeiro levantamento, se pode ser desenvolvido e se há viabilidade técnica e econômica para virar uma mina. Esse processo é lento, Geraldo, ele leva pelo menos 6, 8 anos, então por isso que a gente está bastante feliz com esse anúncio do governo federal e, ao mesmo tempo, colabora com o que eu falei, que os próximos anos serão bastante interessantes para a mineração. Então, a gente iniciando pesquisa agora, a gente colhe lá na frente bons resultados. Isso, perfeito.
Me fale agora um pouquinho do que a gente falou de pesquisa, o que é que tem atrapalhado o setor hoje no Brasil? O que é que você destacaria assim como entraves, como dificuldades, enfim, o que emperra, digamos assim, um crescimento maior do setor mineral no Brasil? Um dos pontos que emperra é a falta de recursos financeiros para os órgãos públicos. Então, a gente acabou de citar aqui o Serviço Geológico do Brasil, né? Ele faz esse mapeamento, além de ter outras funções, né? Mas ele faz esse primeiro mapeamento. Então, a gente precisa assegurar que recursos financeiros que são atribuídos em lei cheguem a esses órgãos. Um que está passando por uma situação bastante crítica e está, inclusive, em nota pública, é a Agência Nacional de Mineração. Ela detém um orçamento e esse orçamento ele vem sendo contingenciado. Mas o que mais nos deixa triste é que ele deveria ter, enquanto órgão, uma parcela generosa da compensação financeira para a exploração mineral e, infelizmente, esse recurso não chega à Agência Nacional de Mineração. Seria algo, pelo menos, ali de 400 milhões de reais ano, que não chegam à Agência Nacional de Mineração. Então, a gente precisa dos órgãos públicos, porque eles são parceiros diretos do setor de mineração. Então, fornecer estrutura de trabalho para os órgãos, né, inclusive com orçamento, com pessoal, que a gente tem que reconhecer que são pessoas muito qualificadas que trabalham nesses órgãos. Isso é um dos grandes entraves, porque se eu não tenho técnico para validar um processo, aquilo fica parado e vira um entrave. Um outro entrave que a gente tem, Geraldo, é do ponto de vista do licenciamento ambiental. Geralmente o licenciamento ambiental ele é realizado pelas secretarias estaduais de meio ambiente, e a gente tem uma dificuldade com os prazos, né? São feitas exigências legais conforme a legislação, e as empresas têm que atender essas exigências. Só que aí, na hora que volta com algum comentário técnico, a empresa tem que retornar, e aí já não é mais aquele mesmo técnico que analisou o projeto, aí ele precisa fazer uma consulta a um outro órgão. Vou citar aqui, por exemplo, o Instituto do Patrimônio Histórico, a FUNAI, e aí nesses outros órgãos de consulta, a gente tem uma entrada para o processo, mas não tem uma data de saída, porque a gente cai de novo na estrutura pública, que precisa do técnico, de pessoas capacitadas para analisarem os projetos. Então, hoje, o licenciamento ambiental, não pela legislação, mas pelo andamento do processo, a gente tem uma forte dificuldade nesse sentido. A gente fala que um licenciamento ele tem data para entrar no órgão, mas ele não tem data para sair. A gente separa ali as funções do que a empresa atendendo a exigências legais de responder, né, e tem mesmo que responder ao órgão, mas esses outros órgãos consultivos têm grande dificuldade de estrutura de devolver o projeto, e nesse ponto fica parado. Infelizmente, o projeto fica parado. Então, o Brasil tem situações de licenciamento ambiental que levam 10, 12, 15 anos para serem realizadas. Então, você acabou de citar, né, projetos de terras raras que estão em voga nesse momento. A gente tem capacidade de esperar 10, 12 anos para um licenciamento acontecer? Não podemos. Aí o Brasil vai perder a janela de oportunidade. E, por último aqui, para não desanimar ninguém, mas a gente fala e propõe soluções, que são os mecanismos financeiros para a gente financiar a mineração. Então, a gente tem instituições no Brasil, como o Banco Nacional de Desenvolvimento, né, bancos de fomento, temos instituições de pesquisa como a Embrapi e a FINEP, mas a gente não tem o setor bancário brasileiro financiando a mineração. Porque lá naquela fase de conhecimento geológico, de exploração mineral, que é o nome técnico que se dá a isso, eu tenho alto capital de risco. Quer dizer o seguinte, que eu estou fazendo um investimento e eu posso dar positivo ou negativo por uma descoberta, mas eu fiz o investimento. E aí, quais são as instituições brasileiras que estão dispostas a acompanhar o risco nesse sentido? Quando der um projeto negativo, e muitos deles darão, faz parte do risco do negócio, ainda assim eu preciso de capital para fomentar. Então, essa é uma das discussões que a gente tem em 2 painéis do setor mineral. Como é que eu torno aquilo um ativo, né,
já que eu estou falando que ele vai levar um certo tempo para ser realizado, que eu estou plantando hoje para colher amanhã, Geraldo. Então, eu deixo aí esses desafios para a gente seguir nossa conversa. Perfeita análise, Cíntia. Cíntia, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu queria deixar esse finalzinho aí, se você quiser reforçar o convite para o pessoal participar da Expo IBRAM, enfim, alguma coisa relativa ao setor, fique à vontade. Bom, eu faço um convite para que o público em Salvador conheça um pouquinho dessa grande indústria que faz parte do dia a dia, talvez é que não seja tão perceptível, mas que visite os nossos estandes, a gente tem tanta coisa legal para ser mostrada ali, é um segmento altamente tecnológico, né? Os jovens adoram ver tecnologia, lá na feira a gente vai ver tecnologia aplicada. Convido a estarem conosco também nas programações paralelas, a gente vai ter, como falei, rodadas de negócio, vai ter palestras técnicas, vai ter arena mineração, vai ter desafios de inovação, que é o nome do Hackathon, né? São feitos com instituições locais aí na Bahia e coordenado pelo Mining Hub, e a gente tem o Minera Mundo, que é uma grande visitação de um museu interativo, vamos colocar assim, que fica convidado aí para todos estarem conosco. Então, do dia 27 ao dia 30 de outubro, no Centro de Convenções de Salvador, esperamos todos vocês. Perfeito. Obrigado, Cíntia. Eu conversei com Cíntia Rodrigues, gerente de pesquisa e de desenvolvimento do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, agradecendo mais uma vez a FIEB, que apoia e patrocina esse projeto. Cíntia, obrigado e até a próxima.